O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, e os versículos são o primeiro até o quarto. E hoje vocês viram esse momento assim tão importante por parte dos discípulos que veem Jesus rezar e pedem para que Jesus os ensine a rezar. Jesus estava em um certo lugar rezando. Quando nós vamos nas peregrinações, lá no Monte das Oliveiras, na parte mais alta, bem no topo, existe uma igreja onde as carmelitas elas cuidam dessa igreja, que é chamada Igreja do Pai Nosso. É linda demais, porque nessa igreja tem as orações do Pai Nosso em todas as línguas. Está lá também no nosso querido português. E ali, neste local, onde acontece onde tem a oração do Pai Nosso, tem uma caverna, uma gruta, onde nós entramos. E ali se diz que provavelmente foi naquele lugar que Jesus estava rezando. E ali nós rezamos a oração do Pai Nosso, como Jesus ensinou para os discípulos. Mas, meus irmãos, qual a importância de nós rezarmos? A importância de nós rezarmos tem como significado a presença de Deus. Significa que nós cremos em Deus. Significa que nós estamos pedindo para que Deus se torne presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus. Então, para que uma nação ela tenha o Senhor como Deus, é preciso que essa nação reze. É preciso que os habitantes deste local, eles realmente tenham o seu momento de oração. Você está entendendo? Uma nação que não reza é uma nação pagã, é uma nação sem Deus. Por isso que, graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos as catedrais, nós temos as basílicas, nós temos as igrejas, nós temos as capelas, que são os locais onde nós católicos, onde os cristãos se reúnem para celebrar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Então, quando os apóstolos estão pedindo para Jesus que ensine eles a rezar, o pano de fundo é esse. Aqui nesta nação se adora o Deus único e verdadeiro. Aqui nesta nação nós cremos que nós temos um Deus, que nós chamamos Ele de Pai, Pai Nosso, como Jesus acabou de nos ensinar.
Um Deus em 3 pessoas. Nós temos o Pai, nós temos o Filho que foi gerado pelo Pai. E nós temos o Espírito Santo, que nos santifica, que nos ajuda, que nos ilumina, que vai fazendo com que nós lembremos das coisas de Deus, que vai nos levando ao entendimento das coisas de Deus. E aí tem os dons do Espírito Santo, que nos ajuda a sermos cada vez mais do Senhor. E aí vem os mandamentos, os sacramentos. E o centro de tudo isso, meus irmãos, é o sacrifício da Santa Missa. O centro. É ali que nós prestamos o verdadeiro culto a Deus. A grande oração nossa é o sacrifício da Santa Missa. Senhor, ensina-nos a rezar. Vocês já pensaram numa coisa? Se o Brasil não tivesse a missa? Você já pensou se no Brasil não tivesse sacerdotes para celebrar a missa? Você já pensou se no Brasil nós não tivéssemos as catedrais, as basílicas, as matrizes, as capelas, aonde nós não pudéssemos rezar? Você já pensou nisso? Você já pensou nós não podermos ir, ou melhor, você já pensou se não tivesse a Basílica de Nossa Senhora Aparecida? Nós estamos aí na novena de Nossa Senhora Aparecida, e aqui na Dutra nós vemos as pessoas vindo a pé, fazendo ali as suas orações, as suas penitências, cumprindo as suas promessas, e as pessoas indo para lá para participar da missa e participar da grande solenidade do dia 12 de outubro. Você já pensou se no Brasil não tivesse tudo isso? O que seria de nós? Graças a Deus, nós temos tudo isso. Nós temos tudo isso. Mas há uma preocupação muito grande por parte de todos nós. Nossa Senhora, quando ela apareceu em Fátima, ela pediu muito que nós fizéssemos orações, sacrifícios, penitência, para que os erros da Rússia, isso Nossa Senhora fala bem claro para Lúcia, para que os erros da Rússia não se espalhassem por todo o mundo. E quais seriam esses erros? O ateísmo. O ateísmo é isso. O ateísmo, esse ateísmo materialista, esse materialismo, aonde não se crê em Deus e aonde se força as pessoas a não crer em Deus. Imagina só, viver como se Deus não existisse. Você já parou para pensar nisso? Imagina aqui no Brasil, nós vivermos como se Deus não existisse. Olha, Deus existe, mas iria ter uma forma de se forçar as pessoas a não acreditarem em Deus. E aí vai se banindo, porque é isso que o ateísmo faz, né? E quando Nossa Senhora fala a respeito dessa questão do erro, desse mal que espalharia por todo o mundo, Nossa Senhora está falando sobre o comunismo, que iria se espalhar por todo o mundo. Por isso que os pastorinhos faziam sacrifícios e orações para que esse mal não se espalhasse.
Imagina, meus irmãos, o Brasil, que é uma nação católica, nós sermos forçados a não participar da missa, sermos forçados a não rezar, sermos forçados a não ter peregrinos indo para o dia de Nossa Senhora Aparecida, sermos forçados a, a não recebermos os sacramentos, sermos forçados a não rezar, sermos forçados. Vocês podem observar nesses países que vivem esse ateísmo, aonde essas coisas chegaram, isso que Nossa Senhora estava preocupada de chegar no mundo, já se chegou em vários países. E vocês veem, né? Tem muitos países por aí aonde os cristãos estão sendo perseguidos, bispos estão sendo perseguidos, padres estão sendo perseguidos. Por quê? Porque eles não querem Deus. Eles não creem em Deus. Então, o que é que tem que fazer? Eliminar, prender, justamente aqueles que trazem Deus para o povo. E quem é que leva Deus para o povo? Nós, sacerdotes. Somos nós que estamos continuamente ensinando a vocês os caminhos do Senhor. E aí está a preocupação de Nossa Senhora. E ela pedindo que nós rezássemos muito para que essas coisas não pudessem acontecer. Eu fiquei admirado, porque recentemente eu fui lá na cidade de Simbres, ou em Simbres não, em Pesqueira, lá em Simbres, e na aparição de Nossa Senhora, aquelas duas meninas, o padre Kerley, ele faz a seguinte pergunta. Ele pergunta: o comunismo, ele vai chegar no Brasil? E Nossa Senhora disse que sim, que irá chegar. E ela diz que os padres e os sacerdotes serão perseguidos. Ela fala que o sangue correrá no Brasil e a perseguição será muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ela pede para que isso não aconteça, ela pede para que nós rezemos e façamos penitência, para que essas coisas não possam acontecer, embora ela diga que vai acontecer. Mas o que nós pudermos fazer para evitar, precisamos fazer para evitar. Nós não podemos permitir que esse mal chegue no mundo, chegue ao Brasil. E se Nossa Senhora pede para nós rezarmos, é para que haja uma eliminação. Mas será que nós cremos? Será que nós estamos fazendo as orações devidas? Será que nós estamos levando a sério os apelos de Nossa Senhora de Fátima? Será que nós estamos levando a sério essa aparição que já é reconhecida, pelo menos pela igreja local, lá em Simbres? Será que nós estamos levando a sério? Estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. Tempos difíceis. Eu me preocupo de um dia no Brasil nós não podermos rezar livremente. Nós não podermos ir à missa livremente. Nós não podermos professar nossa fé livremente. Jesus falou que ia chegar um tempo em que todas as nações seriam perseguidas por causa do nome dele. Ele disse que não era nem para nós nos preocuparmos, mas é de se preocupar. O que você tem feito pelo Brasil para que a nossa nação ela seja
espelho para todas as outras nações. O que você tem feito? Vocês percebem que essas ideias ateístas, elas já estão entrando no Brasil através das escolas, através das faculdades? Meu Deus, quantas pessoas que eu conheço que iam na igreja e depois que começaram a estudar, saíram das escolas com a cabeça feita, saíram das faculdades com a cabeça feita, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais na Eucaristia, não querem mais saber do Senhor, e começa aquelas perseguições até dentro de casa. Aqueles que creem são perseguidos por essas pessoas. Imagina se isso acontecer numa proporção maior, meus irmãos. Se isso acontecer, por isso que os apóstolos estão pedindo, Senhor, ensina-nos a rezar. E a oração do Pai Nosso está contida ali tudo o que é necessário para a nossa vida. Primeiro, nós temos um Pai que está no céu, a Santíssima Trindade, e que cuida de nós, é Ele que nos dá o pão nosso de cada dia. Tudo que nós temos é Deus quem dá, podemos ampliar. O alimento é Deus que nos dá, como também o alimento da Eucaristia. Na oração do Pai Nosso fala da antecipação do reino, o reino do céu. Nós não estamos aqui, ou melhor, nós estamos aqui só de passagem. As ideias ateístas dizem que não existe um céu, que tudo termina aqui. Mas na oração do Pai Nosso fala do céu, o reino dos céus. Fala do perdão que nós precisamos dar para o outro. Uma nação aonde as ideias ateístas existem e aonde o comunismo existe, meus irmãos, lá não tem perdão, não. Se não pensar igual os tiranos, eles se perseguem. Não tem perdão, não se perdoa. Imagine nós termos que passar por tudo isso. Precisamos, meus irmãos, pedir a Deus. É tempo de rezarmos. Vamos rezar. Vamos pedir a Deus que o Brasil continue sendo uma nação católica, uma nação cristã, uma nação de todo mundo, onde os cristãos tenham a liberdade de ir na missa, tenham a liberdade de rezar, tenham a liberdade de usar o crucifixo. Senhor, ensina-nos a rezar. Uma nação que não reza é uma nação pagã. E nós não podemos permitir que o paganismo entre na igreja. Que o paganismo entre no Brasil. Que o paganismo entre nas nossas casas. Recorramos, meus irmãos, a Nossa Senhora. Precisamos nos unir. Precisamos rezar o nosso terço ou o rosário. Precisamos pedir a Nossa Senhora que ela venha em nosso socorro, já que Nossa Senhora, ela tem, nas aparições, ela tem falado muito sobre isso. É o Pai, é a Santíssima Trindade que envia Nossa Senhora à Terra, através desses videntes, para dizer para nós o perigo que cada dia mais nós estamos correndo, que o mundo está correndo. Existem lugares aonde o cristianismo não está sendo mais pregado. Deus está sendo esquecido. E entre nós isso não pode acontecer. Façamos penitência. Nos consagremos ao Sagrado Coração de Jesus. Nos consagremos a Nossa Senhora. Façamos, meus irmãos, as reparações dos primeiros sábados, que consiste em confessar, participar do sacrifício da Santa Missa,
rezar o terço e ter alguns momentos com Nossa Senhora. Façamos isso, porque nós vivemos tempos difíceis. Porque hoje nós podemos, mas poderá acontecer, meus irmãos, de nós não podermos mais. E nós precisamos tomar muito cuidado para nós não tomarmos consciência depois que o caldo estiver entornado. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.